Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje estamos aqui com um grande amigo, Humberto Schubert Coelho, e com quem, da Universidade Federal de Juiz de Fora, filósofo, e com quem vamos discutir um tema muito interessante que é espiritualismo, espiritualidade, filosofia perene, filosofia espiritualista, filosofia idealista, todos esses temas aí nós vamos perpassar por eles e tem tudo a ver com aquilo que a gente costuma falar aqui e discutir com os nossos convidados. Mas antes de a gente passar a palavra para o Humberto, eu queria, como sempre faço, ler um trecho para deflagrar aqui as nossas discussões, os nossos debates. É um trecho do próprio livro do Humberto Schubert Coelho, que é A Filosofia Perene, o mundo espiritual, o modo espiritualista de pensar. E ele faz um resumo aqui que eu achei bem interessante, sequência lógica da filosofia espiritualista. Primeiro, há uma verdade. O mundo que percebemos não é capaz de representá-la integralmente. Segundo, esta verdade é espírito. Terceiro, Deus é a ideia perfeita que se faz dessa realidade suprema, a causa de todas as causas, de todas as coisas. Quarto, o homem é espírito, portanto, compartilha, participa da verdade. Quinto, a inteligência reconhece em Deus o perfeito, o bom, o justo, o belo. Sexto, o princípio do bem é real e prevalece sobre o princípio do mal, que é falso. Sétimo, Deus é louvável por sua justiça. Oitavo, o homem colhe os frutos de sua ação. 9, o bem é puro e não conhece interesse. 10, à medida que se depura, o homem torna-se mais propenso ao bem. 11, a prática do bem é um exercício de autocontrole, autoconhecimento. 12, a verdadeira felicidade está na união com Deus. Schubert, Humberto, querido, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Oi, Dora, um prazer enorme, participar, poder colaborar de alguma maneira. E é interessante observar que essa sequência lógica que pretende ser digamos assim, uma fotografia da essência de múltiplas matrizes espirituais, ela, na minha experiência nos últimos anos, ela tem se provado correta, porque nós descobrimos uma série de outras coisas que não conhecíamos antes e que contém esse esqueleto fundamental. Uhum. Agora, essas ideias elas não são muito bem aceitas, às vezes, academicamente, né? Porque nós dizíamos, até o Maurício e eu gravamos o último programa que nós fizemos aqui, sobre a nossa proposta da Universidade do Pampédia, a gente falava sobre a multiplicidade de vozes e também no diálogo interreligioso, no diálogo entre as filosofias, a possibilidade de entrecruzamento de ideias, né? E isso não é aceito na universidade, né? Porque você não pode dizer que, por exemplo, o Hegel pode conversar com Kant ou pode conversar com, sei lá, não se conversam, né? Os guetos, né, acadêmicos não se conversam, os autores não podem estabelecer diálogos, a gente não pode estabelecer diálogos entre os autores. Então, dizer que há, entre aspas, verdades universais, numa filosofia perene, permanente, e que essas verdades estão em todas as tradições espirituais, em muitas tradições filosóficas, soa quase como uma heresia acadêmica. Queria que se conversasse sobre isso. Perfeito, é uma perfeita descrição do quadro e eu tendo a ver isso como algo que decorre do materialismo. Porque no materialismo nós temos a noção da ausência de universalidade, né, de regras gerais, não no plano da física, é claro, mas quando a gente vai ao plano humano, psicológico, social, antropológico, ao plano do pensamento, da criatividade, a identificação de regras gerais de padrões é mal vista pelo materialismo, que é bem sucedido hoje, bem enraizado nos sistemas universitários, né? Embora com uma produção fraca no sentido de conteúdo, mas numericamente é a proposta mais bem sucedida há aproximadamente já 100 anos. Então é natural
que nós tenhamos essa tendência a ver cada linha de pensamento ou cada escola como algo individual, exclusivo e como fruto de um pensamento peculiar de uma pessoa em um contexto que não pode ser reproduzido. O pensamento espiritualista, na contramão disso, ele sempre associou-se à ideia da universalidade e de leis gerais, naturais, universais, impressas no espírito humano, indiscriminadamente. Então, o espiritualista, ele tem uma tendência a não ignorar, mas enxergar para além das idiosincrasias, daquele espírito coletivo mais restrito, né, das identidades locais que hoje são muito exaltadas, né, os micronichos, cada um exigindo o reconhecimento das suas especificidades, que, embora existam, não são a única coisa da natureza humana. A natureza humana também comporta racionalidade, também comporta traços, ainda que genéricos, de uma moralidade universal, por exemplo, e também a espiritualidade ou a religiosidade humana permitem-nos imaginar, né, imaginar no sentido filosófico, né, de realmente elaborar mentalmente as linhas gerais de uma conexão universal com o absoluto, com Deus, com a fonte divina, e que nós conseguimos enxergar nas múltiplas religiões e nas múltiplas filosofias espiritualistas, né? E a perspectiva materialista, na contramão disso, quer isolar aqueles elementos exclusivos de cada religião ou de cada filosofia para ver em cada uma delas um produto histórico específico. Do seu tempo. Então, o budismo é um assunto da Ásia Central e da Ásia Oriental, né, que se desenvolveu segundo especificidades culturais. Não se pode imaginar que o Siddhartha tenha tido uma experiência que fale algo a todos os corações, a todas as mentes, em todas as épocas. Não se pode imaginar que aquele carpinteiro judeu fale algo sobre uma estrutura moral universal. É necessário isolar as doutrinas para que elas tenham o seu sentido de invenção cultural, que é o sentido pretendido pelo materialismo acadêmico. Exatamente. Aí fica impossível, por exemplo, você estabelecer um diálogo que para mim é absolutamente real entre uma figura como Siddhartha, como Francisco de Assis, que são tão próximos na vivência da espiritualidade, do despojamento, da anulação do ego, né, da parte egóica, né, do ser humano, enfim. E aí, se você está dentro dessa linha de pensamento em que tudo é totalmente outro, o outro é totalmente outro, né? A alteridade contemporânea, ela é totalmente outra, ela não vê vínculos em comum, né? E isso é um problema, inclusive, para o diálogo. E por isso que na universidade nós temos tão pouco diálogo, né? Como eu já tenho muitas vezes criticado isso, né? Por conta desse engessamento do pensamento. Eu lembro, você citou aí, aqui, por exemplo, eu me lembrei do São Tomás de Aquino, que é a base da doutrina católica, né? Quer dizer, a doutrina oficial da igreja ainda é tomista, né? E, portanto, tem ainda carregado, esses dias ainda havia uma discussão sobre essa questão do fora da igreja, que não há salvação, e começa a se aceitar que sim, o Papa Francisco está propondo se aceitar que sim, é possível, né, que todos, cada um na sua religiosidade, possa atingir o divino, etc. Mas mesmo numa postura tomista, ainda dogmática, da salvação ser exclusiva da Igreja Católica, ainda assim ele reconhece princípios naturais universais do ser humano, né? Ele reconhece, como você diz, ele reconhece isso, né? Tanto que pode ser, nunca me esqueço do grande professor que eu tive, o Louis-Jean Lawande, professor da USP, que é um dos maiores tomistas na atualidade no Brasil, e ele dava todas as suas aulas, Tomás de Aquino e a linguagem. Então ele pegava coisas indígenas,
árabes, orientais, chinesas, né? Letras de música, poemas, etc., para mostrar a universalidade das ideias que Tomás de Aquino reconhecia e que estão, inclusive, na linguagem cotidiana, nos provérbios, nas piadas, nas letras de música, de todas as culturas. Então, aí é uma, digamos assim, uma pesquisa que demonstra essa universalidade das coisas, né? Que interessante. E você vê que é também a ideia grega do logos, né? Isto, De exato. razões, de leis universais que perpassam todas as coisas e que perpassam a maneira, naturalmente, de pensar dos seres humanos, né? E o discurso, a maneira através da qual a gente formula o discurso. E na modernidade, nós temos visto cada vez mais o descolamento entre discurso e realidade, né? Uhum. Através, por um lado, de uma péssima interpretação do idealismo, de um péssimo uso do ceticismo, nós temos cada vez mais descolado o discurso da realidade. Então, o discurso ele não fala sobre coisas tais quais elas são, né? E sobre como as coisas são, e também a nossa investigação científica de como a realidade não nos permite falar objetivamente do discurso, da psicologia, da realidade humana. Então, a partir desse descolamento, que é um descolamento sem dúvida nenhuma, interessado, né, que tem uma agenda por trás, ele objetiva se chegar a algum ponto, que é a fragmentação do ser humano, né, a separação, né, da alma humana em escaninhos que não se comunicam e que vão, aí sim, poder ser reduzidos, né, a esses tijolinhos e explicados pelas ciências, partes da psicologia, outro modelo psicológico explica outra parte, as neurociências tentam cada um rachar um pedaço da estrutura da consciência, da personalidade para explicar de maneira mais mecânica possível, mais atomística possível, como que a consciência se formaria. E esse projeto, interessante observar, há mais de 100 anos ele tem se mostrado um retumbante fracasso, né? Nós nunca tivemos tanta pesquisa em neurociências e, não obstante, as neurociências não avançaram quase nada, praticamente nada, na explicação de como a mente funciona, como a Sim, isso ainda liberdade. é. Pois é. Isso Mas, sim, Humberto, Humberto, tem, assim, eu acho que é bom para o público também entender, porque essa posição que você defende, né, no seu livro Filosofia Perene e que a Dora defende também, que a Universidade de Pompeia defende, ela, na verdade, ela está exprimida em duas forças, né? Um lado é esse que vocês acabaram de delinear, quer dizer, o materialismo dentro da academia é o pensamento dominante e ele é esse pensamento fragmentado das narrativas, das identidades, e ele, portanto, é crítico dessa ideia de universalidade. Mas, do outro lado, a gente tem o pensamento conservador, que se, inclusive, usa o nome de perene, né, de perennialismo, para dizer que as coisas têm uma universalidade, né, e que essa universalidade tem que ser mantida a todo custo, né? Lógico que é um problema, porque eles elegeram uma universalidade que os interessa, né, específica, mas esse pensamento, com esse nome, ele está hoje influenciando a política, ele é defendido por pessoas como Olavo de Carvalho, como o Steve Bannon, que é esse cara também da extrema-direita americana, tal. Então, fala um pouco sobre isso, porque é importante para o público entender que a gente está espremido e que é uma posição que a gente está defendendo bastante difícil de defender, exatamente por causa desse contexto. Ótimo, né? Porque o pensamento crítico, né? O pensamento consciente, na verdade, ele está sempre num ponto de equilíbrio ótimo entre os extremos. Então, quer dizer, nem o extremo do materialismo, nem o extremo do dogmatismo religioso, por exemplo, ou de uma ortodoxia, né? O exemplo do Olavo é muito bom, porque é um sujeito que, assim, sem ser um filósofo, mas com uma certa fama, né? E também tomando para si, né? Essa alcunha,
ele tenta colocar, né, em termos assim populares, pelo menos, né, tenta expor uma ideia de uma permanência da verdade, né? Pelo menos assim sobra ainda uma busca da verdade no projeto dele, que é meritório, mas essa busca da verdade, ela é altamente sectária e excludente. Então, quer dizer, só existe uma verdade em linha reta de uma única doutrina, que é a doutrina tomista, bastante alterada, assim, né? Isso que eu ia falar, adulterada, porque ele adultera tudo, né? Não tem nem seriedade, né? Bastante filtrada, né, por autores modernos do século XX e conservadores, e também que não têm assim, a mesma estatura filosófica do Santo Tomás de Aquino, que era um gênio, né? Era um Einstein da teologia, né? Aí, quando você filtra isso através, por exemplo, de um Eric Voegelin, né, a coisa fica mais popular, mais apelativa, mas também não é bem Tomás de Aquino também que você está comprando no final das contas, né? Para a gente comprar Tomás de Aquino hoje em dia, a gente tem que ler, por exemplo, a Eleanor Stump, que é a professora, a maior filósofa do mundo, talvez, né? Professora da Universidade de St. Louis, e que é reconhecida universalmente como intérprete de Tomás de Aquino pelos pares, ou seja, uma outra coisa importante também da cultura youtuber assim do século XXI, que não tem nada. Precisa observar, né, que o pensador é aquele que é reconhecido pelos pares e não aquele que é reconhecido por ter mais likes ou mais seguidores ou por jornalistas, né, alguma coisa assim, sem nenhum demérito dessa atividade também de popularização, tá, do debate. Mas o que acontece especificamente? Nessa visão linha reta e excludente sectária, né? E aí o Olavo é só um exemplo, mas podemos pegar 1000 outros exemplos, tá? Você elimina todas as outras escolas e doutrinas da possibilidade de serem contribuintes dessa matriz perene de uma revelação universal da verdade. Então, a proposta da filosofia perene do Agostinho Teuco, do Leibniz, né, desses gigantes, né, do pensamento, não por acaso, é preciso abrir esse parêntese também, não por acaso pessoas que têm um relacionamento forte com o platonismo, tá? Sim. Exato. Esses grandes pensadores... Que o Platão é muito mal visto também hoje na universidade, né? Exatamente. E por razões espiritualistas, né? Pelo seu comprometimento com uma visão espiritualista da realidade, né? Então, assim, a verdadeira filosofia perene, pela voz dos grandes pensadores, ela é aquela que maior número de perspectivas puder incluir e explicar, né? A semelhança da ciência. Então, se eu consigo colocar em diálogo e colocar num diálogo em pé de igualdade, a partir de princípios, o islamismo e o budismo, o paganismo grego com o paganismo druídico, céltico, seja lá qual for, o pensamento e a religiosidade ameríndia, né? Quando eu consigo enxergar elementos da verdade que perpassam esses múltiplos discursos, aí sim eu tenho a possibilidade de estar falando de algo que é universalmente diz respeito à estrutura da realidade. Mas quando eu falo de uma exclusividade de uma perspectiva que é geográfica, que é histórica, que está ligada a uma cultura específica, como não apenas um cristianismo, mas um cristianismo que é católico, né, e que discute se os protestantes são cristãos ou não. Né? É um medievalismo, né? É um cristianismo medieval. Não é mais lei universal, não é mais regulação universal, né? E nós aqui, por exemplo, fizemos outro dia uma entrevista, não sei se você conhece, com o André Marinho, que escreveu um livro muito bonito sobre a história de Jesus, e ele citou aqui um autor que eu leio também há bastante tempo, que é um teólogo suíço, de língua alemã, que é o Hans Küng,
que ele procura promover esse diálogo entre as diferentes tradições, né? Mostrando exatamente algumas... Então, há muita gente que trabalha nessa linha. Mas agora, vamos falar uma coisa também que eu gostaria de deixar bem claro aos nossos ouvintes que nos acompanham, é o seguinte: nós temos entre os pensamentos materialistas, por exemplo, vamos pegar o de maior popularidade na universidade, que é o marxismo, tá? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que o fato, por exemplo, de eu ser partidária e acreditar em princípios universais, né? Espirituais universais, por exemplo, na existência do espírito, e que isso está em todas as tradições espirituais, na transcendência humana, etc., como esses daqui que nós citamos. Isso não me impede, por exemplo, de ler o marxismo e achar que as críticas que o marxismo faz ao capitalismo são pertinentes, né? Quer dizer, e aí isso uma coisa não exclui a outra, claro. Eu não vou concordar com o marxismo e achar que toda filosofia ou que toda forma de espiritualidade é um subproduto da economia, né? Porque isso, no fundo, é o que a filosofia marxista propõe, mas eu posso perfeitamente aceitar e aceito e acho brilhante toda a crítica que não só Marx, como todos os seus sucessores, revisionistas, etc., fizeram e fazem e ainda são atuais e pertinentes ao sistema econômico capitalista, né? Que, enfim, no final, se a gente, por exemplo, ligar as pontas todas, a gente vai ver que esse sistema de consumo, de lucro, de centralidade no dinheiro, ele é contra estes princípios universais que nós estamos citando aqui, né? Quer dizer, porque todos, por exemplo, todas as formas de espiritualidade que nós conhecemos maiores, o budismo, o cristianismo, todas elas propõe o desprendimento dos bens terrenos, né? Ou seja, o desapego. Isso é uma ideia totalmente contrária ao capitalismo, né? É baseado no consumo e na aquisição da matéria, de coisas materiais, né? Então, vejam como até aí a gente pode estabelecer diálogo, né? Então, não é só um diálogo entre espiritualistas, é também um diálogo que pode ser feito até com materialistas, com ateus, desde que a gente tenha essa perspectiva, essa clareza, né? Excelente, Dora, porque se a gente observar bem, o marxismo e o consumismo são materialistas. Então, é um engano fundamental a gente achar que existe de um lado a religião, de outro lado o marxismo, por exemplo. Porque, na verdade, a grande guerra não é religião versus marxismo, né? Porque quando a gente imagina a esquerda-direita como a direita conservadora religiosa e a esquerda ateia e marxista, a gente está criando um véu a mais sobre o fato de que, na realidade, a cultura ela é toda materialista. Né? Então, a direita é materialista, a esquerda é materialista, e pior, né? Uma alegação bombástica que eu vou fazer aqui agora. As igrejas são materialistas. Né? Nós temos religiões materialistas. Então, a grande mudança de perspectiva que a filosofia vem propondo desde lá de Sócrates, desde antes, aliás, de Parmênides, de Heráclito, de Pitágoras, de Empédocles, é o espiritualismo, que é uma ideia que ainda não se enraizou na espécie humana, né? Nós estamos ainda flertando com essa ideia, porque todas as alternativas que nós entretemos seriamente, no fundo, são alternativas materialistas, e elas têm um defeito fundamental, né? A gente não está aqui colocando uma carta a mais no jogo numa relação simétrica, porque as perspectivas materialistas elas dependem todas das outras estarem integralmente erradas. Então, para o neoliberalismo estar certo, é preciso que o marxismo esteja 100% errado. E vice-versa. E assim por diante, né? Quer dizer, para uma perspectiva religiosa materialista, né? Fora da igreja não há salvação, né? Se você não aceitar Jesus Cristo, você não vai para o céu. Né? Você precisa necessariamente acreditar que o outro está 100% errado, porque a perspectiva materialista ela depende muito do objeto, da matéria,
do sinal, do símbolo material para funcionar. Então, Jesus Cristo é inegociável, porque é um objeto. Se fosse uma postura do coração, uma revolução do espírito, né, o sujeito poderia, sendo budista ou sendo índio do Caribe, ele poderia chegar ao céu, entre aspas, né, ao paraíso, sem ser cristão. Mas como nós materializamos o cristianismo, é necessário a dependência da estrutura material da igreja, do amuleto. Instituição, né? Da Palavras institucionalização. Da institucionalização. Então, tudo isso são véus de Maia, né? Os véus que o materialismo coloca diante dos nossos olhos. E isso daí... Oi. Não, termina, depois eu vou falar. A perspectiva espiritualista é o exato oposto. Por isso que eu digo que a relação é assimétrica. Porque para o espiritualista, pode haver verdades nos discursos materialistas. Materialista, exato. É o que eu acabei de falar. Sim. É o que eu acabei de falar. Mas, então, na medida em que você relativiza todos os discursos como produtos meramente culturais, é impossível que haja verdade num outro discurso que não seja o seu, né? Exatamente. Essa é a questão. Uma outra coisa muito interessante, um outro traço típico do materialismo cultural, o apego à letra. Então, você não consegue estabelecer conciliações na teoria política, na teoria estética, na teoria religiosa, porque você está apegado à letra. Aí você, apegado à letra, você diz, não, mas o Buda disse o oposto do que Jesus disse aqui. Então, não pode haver conciliação entre nós, budistas e cristãos. Mas quando se volta para o espírito da mensagem e não para a letra, não para Paulo o ritual, de Tarso, a letra mata e o espírito vivifica. Exatamente. A gente não aprendeu o básico ainda. Exato. Agora, eu acho interessante a gente falar um pouco do termo espiritualismo, né? Porque o que acontece? Século XIX, primeira metade do século XIX, o espiritualismo era a doutrina oficial lá da Universidade da França, com Victor Cousin, né? Que era eclético, né? Que era um ecletista no sentido de reconhecer verdades universais em várias filosofias. Então, o que acontece? Esse termo, espiritualismo, no campo filosófico, ficou ligado ao ecletismo do século XIX. Depois, ele ficou ligado ao termo, ao conceito de espiritismo dos anglo-saxônicos, né? Porque espiritismo foi um termo que o Kardec adotou, mas New Spiritualism, né? O novo espiritualismo, foi o termo que se adotou nos Estados Unidos, na Inglaterra, e até hoje eles usam o termo spiritualist para falar de médiums, de movimentos New Age, etc. Então, é uma mixórdia esses conceitos todos, a gente precisa clarear bem o que significa. E hoje, na universidade, quando se quer falar de uma corrente que admite o espírito, não se fala espiritualismo, se fala idealista, né? Então, vamos situar isto, porque é interessante. Porque, primeiro, quando nós estamos falando de espiritualismo, nós estamos usando um termo como era usado no século XIX, na verdade, né? Exatamente. Mas fala. Virou uma bagunça. O que você colocou, né? Quer dizer, todos os termos estão comprometidos, né? O idealismo, por exemplo, há vertentes muito específicas do idealismo são um pouco delirantes, de que vão propor, por exemplo, que a mente constrói toda a realidade, e aí, a partir dessas alternativas minoritárias, estabeleceu-se uma crítica anti-idealista que via essa proposta como delirante mesmo, como o mundo da fantasia, né, projetado pela mente. Aí você tem também múltiplos usos de espiritualismo, de espiritualidade, de religião, né? A gente tenta fugir do termo religião, que não era para ser um termo com conotação pejorativa, mas que está fatalmente cultural, historicamente associado às instituições, às igrejas, a esse mecanismo material, né? Político, econômico, cultural de
proselitismo, de manipulação de massas, né? Então, é preciso sempre a gente fazer essa preparação de terreno, mas ao mesmo tempo que é preciso explicar o termo e qual é o sentido que a gente está querendo dar, a gente também não pode se submeter ao uso vulgar do termo. Então, vez ou outra, provocativamente, vale a pena a gente levantar um nome abandonado ou descartado e mostrar, olha, esse nome ele agora tem uma conotação negativa, mas a gente não deveria. Como, por exemplo, meu trabalho acadêmico, mais recentemente, há 2 anos e meio, 3, eu venho trabalhando com o conceito de beleza. E é um conceito absolutamente odiado por todas as perspectivas estéticas atuais, que são radicalmente materialistas e radicalmente relativistas, né? Então, para começar, não se pode falar mais nas coisas no singular, né, para o relativismo. Então, você fala das belezas, né, dos tipos de beleza, dos vários conceitos de beleza, dos vários conceitos de moralidade, né, os saberes e assim por diante. E a gente não usa mais as palavras no singular, porque não pode haver uma coluna mestra universal, porque as coisas não são mais universais. Então, semelhantemente, a ideia do espiritualismo, ela precisa ser resgatada no seu sentido original, como era usado no Renascimento, no começo da modernidade, até a época de Kardec, quando o nosso brilhante Victor Cousin, que é um filósofo, que ele não é muito original no sentido de propor soluções para problemas filosóficos, mas ele fez uma leitura muito original da história da filosofia, em que ele enxergou justamente uma espécie de fio condutor, uma espécie de filosofia perene nas entrelinhas da evolução da filosofia, da história da filosofia, né? E essa corrente era muito bem sucedida, muito famosa durante toda a primeira metade do século XIX. Né? Aí só dos anos 50 para frente é que o positivismo começa a ganhar fôlego de verdade, né? Então, a gente não deve entender, como alguns dizem, né, que Kardec era um positivista. Essa é uma forma muito perigosa de nós classificarmos o pensamento de Kardec, que, na verdade, ele era um sujeito que filosoficamente não aderia a corrente nenhuma. Ele pensava de maneira muito eclética, no sentido de tirar o melhor de cada doutrina e fazer um juízo racional de cada coisa individualmente, ao invés de vestir uma camisa ideológica e enquadrar tudo naquela ideologia específica, né? Mas, se a gente tiver que aproximá-lo de alguma matriz, a gente pode aproximá-lo do iluminismo, e ele, inclusive, quando se refere ao iluminismo, se refere sempre de uma forma, assim, mais do que com apreço, mas de uma forma quase patriótica, né? Como uma reverência. Um orgulho patriótico francês de pertencer à nação das luzes, né? À cidade das luzes e tudo. E, por outro lado, o espiritualismo, o ecletismo da geração de Victor Cousin e também da geração do padre Lamennais, né? É importante Católico, observar, né? Que dá comunicações a ele, né? Deixa eu falar uma coisa agora importante também. O Victor Cousin, eu estive estudando ele recentemente. Agora, o ecletismo também é pessimamente visto na academia, né? E aí, mas só que também tem o seguinte: ele era extremamente conservador politicamente, né? O Victor Cousin, ele é monarquista, tal. Então, esse é um problema que nos afeta, porque o que acontece, as críticas que o materialismo faz às bandas do espiritualismo, às vezes são muito procedentes do ponto de vista, alguns do espiritualismo são conservadores, que são monárquicos, que são absolutistas, né? Que quando essas ideias se tornam, quando essas ideias universais se tornam absolutas como imposições, né?
E no caso, por exemplo, hoje nós temos todo o pensamento decolonialista, no sentido de fazer uma crítica, que essa universalidade, e é verdade isso, que essa universalidade foi uma forma de imposição às culturas não europeias, né? Então, a gente também tem que levar em conta essas críticas, né? Porque a universalidade ela só pode ser estabelecida a partir de um diálogo igualitário e respeitoso com todas as culturas, e não com a supremacia de alguma cultura que se impõe sobre a outra, como ela pretendendo ser a portadora da universalidade, né? Então, isso é muito importante a gente sublinhar, né? Então, é preciso que a gente considere também as críticas, né? Por que essas críticas relativistas, relativizantes e culturalistas foram feitas às ideias universalistas? Porque essas ideias universalistas serviram também como um ponto de vista de imposição, de inquisições, de perseguições, de intolerâncias, de opressões culturais, de desrespeito às culturas. Então, agora, por outro lado, eu estou convencida de que só se você tem um valor universal como a liberdade de expressão ou como o respeito ao próximo é que você pode, de fato, não impor a sua universalidade. Então, a coisa é contraditória, né? Enfim, né? Porque quando você defende um valor como o respeito universal, você está desconstruindo o autoritarismo e o absolutismo do universalismo, né? Exatamente, Dora. As contradições são do ser humano, né? O ser humano é o animal das contradições, é o homo contraditórios, né? O fato de ser assim torna muito difícil a gente tomar partido de doutrinas. É preciso justamente muito juízo crítico para nós fazermos a análise de tudo, né? E, como recomenda o apóstolo, né? Reter aquilo que é bom, descartar aquilo que não é bom, né? E, naturalmente, nós vamos observar que dentro dos séculos 18 e 19, que são séculos de contradições extremas, nós vamos ver, por exemplo, uma reação conservadora ao período de terror da Revolução Francesa. Sim. E se a gente não contextualiza aquilo que aquelas pessoas viveram, com parentes, às vezes, com amigos, né, que morreram durante o período do terror, a gente não vai entender como é que o sujeito poderia ser, por exemplo, né, um iluminista, por um lado, com uma matriz de pensamento iluminista, e, ao mesmo tempo, ser ultraconservador, né? E vice-versa. A gente também não vai entender, se a gente não enxergar o contexto do absolutismo monárquico, pelo menos em alguns países, né, de ainda não inquisição propriamente dita, mas reflexos, né, do autoritarismo religioso, a gente também não vai entender o ímpeto de alguns movimentos revolucionários e por que eles flertavam com a ideia da violência como uma coisa natural, até a geração já do começo do século XX. Então, o caldo cultural de choque, de contradições e de tensões era muito intenso, de maneira que as propostas mais radicais elas tendiam a vencer, a ganhar corpo diante das propostas moderadoras, que geralmente são as propostas mais filosóficas mesmo, né? Então, a história, portanto, vamos ficar com Hegel e também com Marx, que a história é dialética, né? Existe uma dialética na história, né? Exatamente. Isso é uma coisa ainda insuficientemente observada. A gente pega um fenômeno como o fenômeno, por exemplo, Bolsonaro, né? Não vou nem colocar como ele específico, é um presidente, né? A gente também, no Brasil, a gente eleva a figura do presidente a uma espécie de retrato da política como um todo. Mas se a gente olhar para a política como um todo, a gente vai ver que houve uma guinada, por exemplo, conservadora, particularmente uma guinada para um conservadorismo de costumes que tem a ver com um incômodo, né, de uma parte da sociedade a exageros da mídia também, da militância universitária, né? A gente via aquelas coisas ali de
exposições, né, da nudez humana dentro de universidades e tudo, o uso das drogas indiscriminado e tudo. Embora seja minoria, quando você tira fotos e coleciona uma foto de cada universidade, é fácil vender a tese de que aquilo é o sistema universitário inteiro. Isso é uma manipulação também, né? De fake news, etc. É uma manipulação, né? É uma manipulação. Uma lente propositalmente amplificadora para a tomada de pequenos desvios, pequenas perversões dentro do sistema, mas, de qualquer maneira, esses movimentos são pendulares. E a gente observa na eleição agora dos Estados Unidos, né? Quer dizer, parece que vamos ter uma virada de jogo. E isso acontece de uma maneira que, para a mente linear, é impossível de compreender. Como é que a mesma sociedade elege o Trump e depois elege o Biden? Como que isso é possível? Né? Então, as pessoas não conseguem entender. Eu não vejo muita diferença, viu, entre um e outro, mas tudo bem. Eu não vejo tanta diferença. Tudo bem, o Trump é uma coisa assim absurda. O contexto americano, eu acho que é um contraste. Assim, é que lá, para mim, eu não vejo muita diferença. Um diferente seria o Sanders mesmo, né? Um diferente, assim. Mesmo assim... Diferente, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vê que esses esgotamentos e o fato de a história não ser linear, realmente, assim, comprova milhares e milhares de vezes diante dos nossos olhos que, na verdade, o jogo é um jogo pendular, né? Se você pesar a mão numa direção, a consciência coletiva, e isso não é nenhuma abstração, assim, não é nenhuma fantasia quando a gente fala de consciência coletiva, é a consciência de todo mundo somada, né? As pessoas se incomodam porque houve um peso numa direção, elas querem algo oposto, né? De maneira natural e de maneira, assim... os extremos são sempre negativos, né? De um lado ou de outro, os extremos são negativos, porque geralmente os extremos são violentos, né? Os extremos são violentos, os extremos são intolerantes, né? Então, mas ao mesmo tempo são atraentes, porque também você vê que assim, o meio termo ele é sempre desprezado pela massa, né? Então, quando a pessoa diz, vamos com calma, né? Eu tenho uma posição diferente da sua, mas a gente pode ser amigo. Essas pessoas não são populares. Você não vai conseguir muitos likes no seu vídeo, ele não vai receber muitas visualizações. Ele vai ser visto assim como uma expressão da frouxidão, da indefinição, insosso, né? Então, assim, o extremo, ele tem um apelo todo mágico, né? Que só ele tem, né? E aí, o que acaba acontecendo? O filósofo, né? Que era o Hegel, no caso, ele estava enxergando isso e com aquela serenidade quase inatingível, né? Ele enxergava que, olha, não tem como a história não incluir o conflito. E aí, às vezes, a gente acha que Hegel estava abonando o conflito ou estava abonando a guerra, quando ele fala que a guerra é normal, é um fenômeno perfeitamente compreensível da natureza humana, né? A gente, às vezes, tem essa visão assim meio sombria de Hegel, quando, na verdade, ele, com a tranquilidade do filósofo, ele estava dizendo, olha, de acordo com o funcionamento da mente, não tem como não dar problema. Não tem como a gente não ter crises políticas terríveis, crises sociais, convulsões, catástrofes econômicas, catástrofes humanitárias, guerras, né? E certamente ele detestava tudo isso, não queria que isso acontecesse, mas ele via que isso vai acontecer, né? Aí, nesse caso, eu vou preferir também o Kant, que ele prevê uma paz perpétua, né? Ele imaginava, tem aquele... Mas tem aquele... utopia, né? Então, sim. Mas essa utopia que a gente tem que procurar, né? Como horizonte. Não, concordo. Horizonte pacifista. Senão a gente justifica também tudo, né?
enfim. Sim. Né? Mas eu penso que Hegel ele também queria que as coisas caminhassem na direção do ideal, né? Do ideal até, a gente pode dizer, no caso dele, né? Do ideal cristão até, né? Mas ele realmente não tinha a esperança que Kant tinha, né? Kant era uma alma que não se adaptou bem à Terra. Em vários níveis diferentes, a gente pode totalmente observar. isolacionista, inclusive. Ele devia ser, hoje ele seria classificado como autista ou como Asperger. É uma alma que não se aclimatou bem. Então, o que acontecia? Ele nutria esperanças, né? Que eram esperanças muito espirituais, né? De uso da razão, de uma competência do ser humano em saber o que é melhor para ele mesmo. E a gente, na prática, observa que, infelizmente, a maioria dos seres humanos não é capaz de fazer o uso pleno dessa racionalidade latente para que busque os seus próprios interesses de uma forma equilibrada, competente, né? Agora, Humberto, claro, isso deixa eu te falar, nós já estamos quase chegando no finalzinho. O tempo voa, o tempo é relativo mesmo. Agora, eu queria, antes da gente terminar, de falar aqui um pouquinho sobre este livro aqui, que eu já citei esse livro quando nós fizemos a entrevista aqui com o Rabino Alexandre Leone, que nós falamos do Moses Mendelssohn, né? E aí eu citei justamente que o Lessing, o Ephraim Lessing, que é autor da Educação do Gênero Humano, que esse texto foi traduzido pela primeira vez pelo Humberto Schubert Coelho, aqui no Brasil, e publicado pela nossa editora Comênios. Gostaria que, só para você situar o nosso ouvinte aqui, como que você resumiria a ideia central desse livrinho aqui, pequeno, mas tão precioso, que eu há muito tempo gostaria de ter publicado, e no final você também queria, a gente publicou aqui pela Comênios, né? Excelente. Esse livro bastante importante, e a importância dele, inclusive, nos levou a traduzi-lo, justamente porque ele criou as condições para um iluminismo especificamente alemão. O que significa um iluminismo especificamente alemão na geração da enciclopédia, na França, que era de inspiração predominantemente materialista, ou pelo menos agnóstica, e do iluminismo inglês, que era também cético e empirista, né? Estava caminhando aí para uma psicologia associativista e na contramão do espiritualismo, né? O iluminismo alemão ele era o iluminismo que queria ser espiritualista, ou queria continuar espiritualista, queria continuar cristão, inclusive, né? A maioria dos grandes pensadores iluministas alemães adere formalmente, inclusive, ao cristianismo, ou recicla o cristianismo segundo uma concepção de teologia racional. Então, Lessing, ele cria as condições nesse livro exatamente para isso, para uma conjugação entre o máximo de crítica na inspiração spinozana, por exemplo, né, na esteira de toda a discussão filosófica enciclopedista, toda a crítica literária que se fazia à Bíblia, não só às Escrituras, mas também às práticas e instituições cristãs, e, por outro lado, sem querer recair num ateísmo também fanático, num ateísmo militante, ele queria preservar aquilo que havia de bom, de melhor na tradição cristã particularmente, e espiritualista num sentido mais amplo, entendendo que o fundamento da própria racionalidade dependia dessa base metafísica, que era, de novo, voltamos para o começo da nossa conversa, a universalidade das leis morais, principalmente, né? Das leis da física a gente engole mais ou menos bem até hoje, mas a universalidade de uma lei moral é um tema que vem a ser controverso a partir daquela geração. Então, Lessing defende brilhantemente a necessidade dessa universalidade e que somente a partir de um conceito de uma igualdade radical, ou seja, na linguagem de Cristo, né? Se todos somos irmãos,
todas as pessoas, de todos os povos, de todas as épocas, né, são irmãos. É só nesse sentido que a gente pode entender que todos têm indistintamente em si, né, íncito no espírito, as condições de revelação natural. Uma revelação que não depende da cultura em que você está inserido, uma revelação que não depende até mesmo da intervenção específica de Deus de uma maneira ou de outra na sua circunstância histórica, mas uma revelação da razão como estudo, como reflexão, como investigação de leis da consciência, né? De leis gravadas no espírito, seriam essas leis morais absolutas e universais. E também Lessing aprofunda muito a ideia de uma evolução cultural universal, né? Que toda a raça humana, toda a espécie humana caminha para um fim que a gente não consegue antever, mas olhando para o passado, a gente começa a perceber que é um melhoramento da raça humana, é um aperfeiçoamento moral em muitos aspectos diferentes, né? Desde as épocas mais primitivas até as primeiras revelações com os profetas, com Moisés, passando a revelação de Cristo, que é também um forte melhoramento, né? Do entendimento moral humano, e após Cristo também enxerga novas renovações, novos avanços, novos progressos morais, até que nós chegamos ao período atual, 1780, né, quando ele está escrevendo, e nesse período atual percebe-se, por exemplo, que é preciso tudo criticar, não se pode ter dois pesos e duas medidas, um para a minha doutrina, um para a sua, né? Nós precisamos ter o mesmo entendimento, o mesmo raciocínio de todas as coisas e, de novo, reter o que é bom e combater o que é ruim. Mesmo que aquilo que é ruim tenha nos sido ensinado por nossos pais ou tenha nos sido ensinado na nossa matriz, na nossa denominação religiosa, né? Nós não podemos ser protecionistas com o nosso livro sagrado, nem com a nossa fé, nem com a nossa doutrina específicos, né? Precisamos ser indistintamente críticos. Olha só, e como isso ainda é atual, né? Infelizmente. A gente não chegou. É um livro para hoje, né? Um livro para hoje. É absolutamente atual. E eu só, para a gente encerrar, você sabe que isso combina, eu sou louca para publicar um livro, traduzir, publicar para o português, porque essa ideia ela está bastante aprofundada no melhor livro que eu considero do Pestalozzi, que é Minhas Indagações sobre o progresso, sobre a marcha do desenvolvimento da espécie humana, né? Meine Nachforschungen, em que ele faz exatamente toda essa análise da evolução humana e da teoria dos 3 estados. É fantástico esse livro, eu acho brilhante, genial, né? E não existe em português, existe em espanhol, existe em francês, mas em português nunca foi traduzido. Ainda vou traduzir um dia. Mas então, Humberto, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi uma aula importantíssima hoje para todos nós. E uma outra oportunidade voltaremos a falar com você aqui, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço, foi um papo muito animado. Então tá bom. Obrigada.